Colégio Mauro Bezerra. Espero que vocês estejam em paz e, acima de tudo, com saúde. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao capítulo 4 do módulo 2. Então, no caso, hoje nós iremos aí destrinchar, obviamente, de maneira científica, os elementos climáticos e os fatores climáticos, as zonas climáticas, e iremos falar um pouco sobre as alterações do clima, e isso ao longo do tempo, ao longo das gerações. A gente tem observado atualmente desequilíbrios ambientais absurdos relacionados intimamente ao clima. E quando a gente fala clima e tempo, a gente precisa lembrar de quê? Que o clima, ele é constante. O tempo, ele é variável. Então, enquanto o clima se mantém constante por um período de até 30 anos, o tempo, ele pode variar de 5 em 5 minutos. A gente percebe muito isso. Inclusive, no dia da aula que nós estávamos conversando, um aluno até colocou: professor, estava fazendo sol e começou a chover. Isso é justamente uma variação do tempo. O clima não, o clima já é constante. Quando nós falamos de clima, precisamos entender que existem os elementos e os fatores climáticos. Os principais elementos climáticos que eu quero que vocês conheçam são os seguintes. O primeiro, temperatura, ou seja, o que seria a temperatura? A quantidade de calor. É óbvio, pessoal, que quanto maior a temperatura, maior o desgaste para os seres vivos, não é? Ou seja, quando a gente fala temperatura, nós temos que entender que ela está intimamente ligada a um elemento climático. Pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? Nada mais é do que o peso da coluna de ar sobre nós. Pessoas que estão a uma altitude menor, né, em relação ao nível do mar, a pressão acaba sendo maior. Por quê? Porque a coluna de ar é maior. Pessoas que estão no alto de uma serra, por exemplo, elas acabam estando presentes em uma pressão menor. Por quê? Porque a coluna de ar, ela é menor e a pressão acaba sendo menor, tá? Os ventos também são considerados elementos climáticos. E a gente vê que esse grupamento ele pode se dividir em brisas, que seriam ventos suaves, não é? Que podem soprar do oceano para o continente, isso durante o dia, as chamadas brisas marítimas, e do continente para o oceano, chamadas brisas continentais ou brisas terrestres. Muito interessante. Existem os tornados, a gente vê o alto poder destrutivo, não é? Dos tornados, furacões, ciclones, que já seriam ventos que apresentam um poder de magnitude destrutiva bem maior. E, por último, a umidade relativa do ar, que seria nada mais nada menos do que a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico, beleza? Então, a quantidadezinha de vapor de água que está presente no ar atmosférico. A gente percebe que, por exemplo, cidades como Brasília, elas apresentam uma umidade relativa do ar bem baixa. As pessoas que lá vivem acabam desenvolvendo com muita facilidade problemas respiratórios. Tranquilo? Espero que esteja sendo bem claro e que vocês estejam copiando. Fatores climáticos. O primeiro, a altitude. Isso aqui é legal demais. Quanto mais alto nós estivermos em relação ao nível do mar, menor será a temperatura. Então é interessante, quando a gente faz uma viagem para a serra, a gente observa que o clima lá é bem mais ameno. Por quê? Porque nós estamos mais altos em relação ao nível do mar. Latitude é a distância de qualquer ponto do planeta Terra em relação à linha do Equador. Todas as cidades que estão mais próximas do Equador acabam recebendo uma quantidade de irradiação solar maior e automaticamente a temperatura tende a ser maior. Continentalidade e maritimidade. A continentalidade e a maritimidade
ela nada mais é do que fatores climáticos que estão intimamente ligados aos movimentos das massas de água nos oceanos. Em determinados períodos do ano, como o oceano diminui a temperatura, as massas de água também vão diminuir, a temperatura do continente ela também acaba diminuindo. E por último, a vegetação, que seria tecnicamente, pensando do ponto de vista biológico, interessantíssimo que aumentasse no planeta Terra. Por quê? A vegetação ajuda a amenizar a temperatura. O que é que a gente percebe? Em lugares que são mais arborizados, em lugares que apresentam uma camada de vegetais maior, a temperatura ela acaba sendo um pouco mais amena, além de ser importante para o equilíbrio planetário, obviamente, não é? Bem, continuando. A umidade do ar, pessoal, que a gente falou anteriormente, ela está intimamente ligada com as precipitações. Essas precipitações, elas podem ser não superficiais, são aquelas que se formam nas altas camadas da atmosfera, e as superficiais, que são aquelas que se formam mais próximas ali ao solo, tá? Tecnicamente nas regiões mais próximas ao solo. Não superficiais, nós temos a chuva, o granizo, que seria a precipitação ao invés de água líquida, seria a água na forma sólida, gelo, e a neve, pequenos cristais de gelo em regiões realmente muito frias, não é? Superficiais, temos o orvalho, que seria a formação de gotículas de água na superfície das folhas. Eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente está em um lugar que tem grama, por exemplo, pela manhã, mesmo que não tenha chovido, existe uma umidade ali sob a folha, e isso seria justamente o orvalho, a formação de gotículas de água. Temos a geada, que pode ocorrer logo após o orvalho, porque em regiões que a temperatura é muito baixa, acaba que essa água que se acumula nas folhas, na superfície das folhas, ela acaba congelando, e aí ocorre o processo conhecido como geada. E a neblina, que seria aquele nevoeiro, não é? Que geralmente a gente percebe quando estamos em regiões mais elevadas ou até mesmo em Fortaleza. Eu já vi um nevoeiro logo ao amanhecer na cidade de Fortaleza. Isso pode acontecer, apesar de raro, mas pode acontecer sim, tá? E por que nós nos preocupamos de maneira biológica com as alterações climáticas? Porque as consequências que estas alterações estão trazendo para o nosso planeta, elas são extremamente destrutivas. Primariamente, nós precisamos entender que o ambiente planetário, o ambiente do planeta Terra, ele é constituído por 4 componentes. Nós temos a litosfera, que seria a esfera rochosa do planeta. Nós temos a atmosfera, a esfera gasosa, a hidrosfera, que seria a esfera hídrica, e a biosfera, que está inserido nela todos os componentes vivos do planeta. Lembrando que litosfera, atmosfera e hidrosfera unidas contribuem lá na biosfera terrestre, beleza? E é interessante porque nós, seres humanos, nós automaticamente acabamos trazendo severas consequências para o planeta Terra. E por que a gente tem trazido severas consequências? Porque nós poluímos, nós desmatamos, nós derrubamos as árvores, não é? Desmatar é o mesmo que derrubada da camada vegetal, destruição. E isso tudo causa desequilíbrio, esgotamento das fontes naturais. Então, lixo, acúmulo de lixo é o que vocês veem aí nessa ilustração. Então, realmente, pessoal, é uma condição extremamente complicada para o nosso planeta. Aqui eu mostro a vocês, olha que coisa interessante. Em todos os lugares do planeta, em todos os continentes, nós possuímos desequilíbrios ambientais.
da América do Norte à América do Sul, África, Ásia, Oceania, regiões polares. Quer dizer, o nosso planeta, ele encontra-se atualmente em total desequilíbrio. E isso é preocupante. É preocupante porque qual o futuro que nós daremos a nível ambiental para as gerações futuras? E aí, como é que fica? Então, essa tomada de consciência, ela tem que partir realmente de cada um de nós. Grandes desafios ambientais. Eu achei muito legal essa imagem, porque ela mostra os desafios aos quais nós, seres humanos, estamos enfrentando e continuaremos enfrentando por muito tempo. Onde, se não tomarmos as devidas medidas, realmente nós estaremos em maus lençóis, não é? Aqui, interessante essa parte da aula, porque ela mostra que nas últimas décadas o homem ele vem se preocupando. A gente observa que as grandes nações do planeta, elas têm reconhecido uma série de problemas ambientais, problemas estes provocados pela ação humana. Então, o que é que a gente percebe tecnicamente? Que todos esses desequilíbrios, eles já fazem parte, já preocupam as grandes nações. Contudo, a gente não pode só se preocupar, a gente tem que resolver. Então, aqui estão alguns dos problemas que basicamente foram relatadas na GEO 3, relatório do Programa das Nações Unidas, não é? Concentração de CO2, aumento do efeito estufa, o superaquecimento da superfície terrestre, escassez de água, água potável. A água é fonte de vida. O corpo não vive sem água. Seres vivos dependem diretamente da água para sobreviver. Existem nações que não possuem mais água potável, está sendo necessário destilar a água do oceano, tá? Degradação do solo, a questão da desflorestação, que seria o quê? O desmatamento contínuo, a busca ilegal de madeira, tá? E a poluição dos rios, poluição dos lagos, regiões costeiras, mares e por aí vai, não é? Basicamente, tudo isso junto, mas principalmente a questão do acúmulo de gases estufas tem trazido esse problema aí, o aquecimento global. A poluição atmosférica, ela tem basicamente ocasionado um aumento significativo da temperatura global. E isso leva ao quê? Incêndios, ela leva a efeito estufa, ela leva a questão ou a condição de erupções vulcânicas, mas contudo o principal seria o aumento do efeito estufa, que apesar de necessário, ele é necessário para a manutenção da temperatura do planeta, mas o excesso do efeito estufa, ele acaba trazendo consequências que, ao meu ver, elas estão tornando-se realmente irreversíveis, tá? E o que é que está causando esse aquecimento global? Aí está, pessoal. Poluição industrial, a questão da queima dos combustíveis fósseis, veículos automotivos que acabam queimando combustível fóssil e poluindo a atmosfera. Petróleo, carvão mineral, ao ser queimado, eles acabam produzindo gases estufa. E estes gases estufa, eles estão aumentando a temperatura média do planeta. E qual é a consequência desse aquecimento? Primeiro, nível dos oceanos aumentando. A gente vê todo dia. O nível do oceano, ele tem aumentado de maneira significativa. Ou seja, se continuar assim, alguns continentes eles irão simplesmente desaparecer. A Oceania é um, tá? Crescimento e surgimento dos desertos, que nós conhecemos por desertificação, tá? Uma área deserta, inóspita, que dificulta a existência da vida. Aumento de furacões, tufões, ciclones, não é? A gente vê isso todo dia. Agora no sul teve lá, não é? Um ciclone que
não foi bem um ciclone, um vendaval que destruiu lá a região sul. E as chamadas ondas de calor que têm aumentado a temperatura média do planeta Terra. E quais seriam as possíveis soluções? Primeiro, acabar com o uso de combustível fóssil e passar a utilizar os chamados biocombustíveis. Fontes alternativas de energia, energia eólica, nós falamos disso no início do ano, energia maremotriz, não é? Que são fontes basicamente limpas, até certo ponto, energias alternativas que são fontes limpas. Nós temos aí a questão da energia fotovoltaica, os painéis solares, não é? Então, tecnicamente, é uma maneira de minimizar os problemas, evitar desmatamento e queimadas. Isso também tem prejudicado demais o planeta. E técnicas limpas e realmente avançadas de agricultura. O que é que nós temos percebido a nível global? Um clima extremamente instável, né? Fenômenos climáticos extremos, ou quando não é uma seca absurda, é uma inundação, né? Então a gente tem percebido que essas modificações elas têm ocorrido de maneira muito constante, né? Além de basicamente, quando a gente fala de clima imprevisível, a gente vê isso, pessoal, todo dia. É como se o clima ele estivesse enlouquecido. E isso acontece por quê? Desequilíbrio ambiental. Eu costumo sempre dizer e gosto muito dessa frase: a maior responsabilidade na degradação ambiental cabe, sem dúvida, aos países desenvolvidos, embora as consequências se façam sentir um pouco por todo o lado. Aí, quando eu digo desenvolvido, o Brasil está em desenvolvimento, mas nós também contribuímos para essa degradação ambiental, tá? Aqui fica a tarefinha de vocês, vocês vão resolver aí estas páginas, lembrando, atividade amplie, uma atividadezinha extra que será avaliativa para os senhores, tá? Vamos continuar estudando, acreditando e, acima de tudo, entendendo que dias melhores com certeza virão. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.